Deus precisa falar não para você. E se você já recebeu algum não de Deus e não está entendendo por quê, fica nesse vídeo que ele é bem curtinho e você vai começar a entender por que Deus precisa falar não, encerrar alguns caminhos na sua vida. Presta muita atenção. Atos capítulo 16, versículo 6, fala sobre o apóstolo Paulo. Paulo queria ir pregar na Ásia, mas o Espírito Santo de Deus fala não para Paulo. Vamos lá. Capítulo 16, versículo 6. E passando pela Frígia, Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Olha para você, Paulo recebeu um não. E quantas vezes na nossa vida a gente recebe um não de Deus? Deus tira pessoas da sua vida, Deus te tira de caminhos, Deus te tira de serviços. Deus fala não para muitas coisas na nossa vida. Para Paulo, ir para a Ásia parecia ser o caminho correto, parecia ser o caminho certo. Na concepção dele, no entendimento dele, ele fala, eu quero ir por aquele caminho. Aquele caminho é o certo. Mas Deus fala não. E no momento que Deus fala não, ele simplesmente só não fecha uma porta, como ele abre uma nova. Então, todas as vezes que uma porta se fechar na sua vida, Deus já abriu uma nova. Olha, para você ter ideia, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, fala o seguinte, melhor é o fim das coisas do que o início dela. Deus já viu o seu fim. Às vezes, se você continuar naquele caminho que Deus te tirou, se você tivesse continuado, você morreria. Às vezes, se você tivesse com aquele relacionamento que Deus te tirou, futuramente você seria infeliz. Às vezes, se você tivesse rodeado por aqueles amigos que Deus te tirou, no final, talvez te trairiam. Deus vai agir na sua vida, porque Deus já sabe o final das coisas, então Ele precisa te falar não, porque Ele já viu coisas que você ainda não viu. É por isso que a gente recebe o não de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele já abre uma porta em seguida. E a gente vê isso com o apóstolo Paulo. Versículo 9. E Paulo, à noite, teve uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo, depois desta visão, procurou partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor me chamava para anunciar o evangelho. Então, no mesmo momento que Deus falou não para Paulo ir pregar na Ásia, ele falou, você vai para a Macedônia. Então, quantas das vezes que você vai receber um não, quantas das vezes que você vai ser impedido por Deus, é porque Deus já tem um outro caminho para você. E você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar nos planos que Ele tem para a sua vida. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração. Isaías 53, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então, se a gente entende que Deus já sabe o final das coisas é o melhor, é melhor do que o começo, que o início delas, que o princípio delas, a gente tem que confiar na decisão de Deus falar não, de portas fecharem na nossa vida. Eu coloquei para gravar esse vídeo rapidinho aqui para passar essa palavra para você, porque esse não que aconteceu, essa porta que se fechou, é porque uma melhor está se abrindo. Você precisa confiar nisso. Ter fé é a base disso, você acreditar sem ver. Se você está vendo esse vídeo, eu acredito que você é um cristão, a gente precisa acreditar que o fim das coisas é melhor que o início delas. Às vezes, esse momento que você está passando não é bom, mas o seu fim vai ser bom. E você, como cristão, precisa acreditar. Se você não acreditar, não vai para frente. Você precisa, mesmo você não vendo o seu fim, você precisa acreditar, porque os seus pensamentos não é igual aos meus pensamentos. Deus fala isso. Então, se a gente sabe de tudo isso, a gente precisa ter fé, porque sempre que Deus falar não, vai ser para abrir uma porta melhor. Não é para te destruir, não é para acabar com você. Esse processo é apenas para te forjar, é apenas para te construir. Então entenda isso. Eu fiz esse vídeo porque, assim como eu estou passando por uma fase difícil, acredito que se você também está vendo esse vídeo, você deve estar passando por uma prova que, basicamente, é a prova que prova a sua fé, né? A prova prova a sua fé. E a gente tem que ter esse bom ânimo, essa fé que no final as coisas vão dar certo. E para mim, eu já sei que deu certo. Eu venho aqui e faço um vídeo, hoje eu me sinto na obrigação de todos os dias vir fazer um vídeo, porque senão a minha vida não tem sentido. Não vai ter sentido a minha vida. Qual que vai ser o legado que eu vou deixar na Terra? O legado que talvez foi uma pessoa que mentiu, que pecou, que traiu, que matou, que roubou? Não falando que eu fiz isso, mas qual é o legado que a gente deixa na Terra? Sendo que o próprio Jesus fala, ide, a gente tem que ir pregar. Então, se eu estou te dando essa palavra, eu também estou passando por um momento difícil na minha vida. Também estou passando por um momento que eu perdi muitas coisas, abandonei muitas coisas. Mas eu sei que o fim das coisas são melhor que o início delas. E eu, como cristão, tenho que acreditar na palavra. Se eu não acreditar na palavra, acabou para mim.
Eu vou te falar que ouvir a palavra me deixa mais feliz, eu fico super animado e... Não, às vezes eu venho aqui e vou fazer esse vídeo e tô fazendo esse vídeo triste. Às vezes eu tô aqui, tô fazendo esse vídeo e ainda meu coração se inclina ainda para as coisas que eu perdi. Só que, no mesmo momento, eu renovo meu entendimento, assim como o apóstolo Paulo fala, renove o seu entendimento. A gente não pode, as coisas que já foram, já foram. Jesus vai falar, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não serve, então a gente não pode ficar olhando para trás. Mas eu tenho muita fé. Assim como eu profetizo na minha vida, eu profetizo na sua. As coisas já deram certo. O final das coisas são melhor que o começo delas. Então já deu certo para mim, já deu certo para você. Independente do que aconteceu, já deu certo. Porque melhores os planos são os planos de Deus para a nossa vida. E eu confio nisso. E você deve confiar também. Que Deus te abençoe muito.